E aí, pessoas na paz? Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente, de um quadrinho importado. Essa é a primeira edição de Thomas Valiant, o primeiro quadrinho da Fourth Age Comics. O que me levou a esse quadrinho, né? Existe um canal no YouTube que eu acompanho há algum tempo chamado The Fourth Age, onde o R.J. Shawn fala sobre quadrinhos e tal. E eventualmente ele decidiu criar o primeiro quadrinho. Então, ele começou a anunciar e eu fiquei interessado. Ele fez um financiamento coletivo e eu peguei uma edição. Então, essa primeira edição de Thomas Valiant, R.J. Shawn escreve e edita. Renzo Rodrigues é o artista. Arte da capa de Nick Axe, cores de Paul Bilic e Ibrahim Aydin, letras de Eric Weathers e editor de cópia Cristina Lin. Então vamos lá. O que é esse quadrinho? Esse quadrinho conta a história de Thomas Valiant, que foi um herói, que algo levou ele a deixar de ser um herói, de fazer parte de uma equipe de heróis, na verdade, não exatamente deixar de ser um herói. E ele decidiu criar um time dele. E o time dele é composto por ele, Fantasma, Avestruz, Feral, Disco e Pulso. Cada um desses personagens tem poderes bem distintos, né? Embora, se você às vezes prestar atenção, você vai ver que existem algumas coisas que lembram personagens conhecidos de outras editoras, né? Tipo, uma coisa que é fácil confundir, quando você vê o Thomas Valiant, você provavelmente vai pensar, é uma cópia do Senhor Fantástico, né? Do Reed Richards. Mas não exatamente. Vendo o quadrinho, você vai ver que ele lembra muito mais o Homem Plástico da DC, e não tanto o Reed Richards, porque a mente do grupo é o Avestruz, né? A Fantasma, ela tem um poder que mistura ali um pouco da Kitty Pryde com... não me lembro agora. A Feral... bom, a Feral é a She-Hulk peluda. Literalmente, ela é a She-Hulk peluda. A Disco tem uns poderes que eu achei até interessantes, porque de criar portais que ela pode usar para poder esconder coisas, né? Mas a maneira como ela cria esses portais é meio estranha. E o pulso, que é um poder... o pulso, ele dá poder para você, baseado no poder que você já tem. É uma coisa um pouco difícil de explicar. Mas, vamos lá. Primeiro, sobre os textos do quadrinho. O quadrinho tem um enredo bem acelerado, digamos assim. Você está o tempo todo vendo coisas acontecer. Tem muitas lutas no quadrinho, muitas delas são bem interessantes, inclusive. Você vendo a maneira como ele usa os poderes e tal. Só que tem um problema grande com o roteiro. Primeiro é o fato de que a gente está pegando, tipo, provavelmente o que seria o meio pro fim de uma grande história, de um grande arco de histórias, entendeu? Que está compactado nesse quadrinho. Então a gente não sabe praticamente nada sobre o time, sobre os personagens, sobre as motivações. A gente sabe apenas o que eles estão fazendo enquanto eles estão fazendo. E à medida que você vai descobrindo o que eles estão fazendo e o tamanho do risco que eles estão correndo para isso, fica um pouco curioso saber se o que eles estão exatamente, qual que seria o plano final, porque o que eles querem fazer é algo que você provavelmente esperaria de um time bem definido, bem formado, eventualmente, e não exatamente algo que eles fariam como a primeira missão deles, de acordo com o que o quadrinho fala. O quadrinho é um quadrinho que está... A missão deles, na verdade, é basicamente um grande assalto. Mas você não vai ver no quadrinho exatamente vilões. Você vai ver heróis
contra-heróis, digamos assim, ou quase heróis. Tipo, os heróis clássicos contra os heróis modernos, de certo modo. Então, tudo bem. As motivações deles não são muito boas, mas o roteiro é veloz. Então, você não fica perdendo muito tempo pensando nisso durante a leitura, acaba vindo depois. Com relação à arte, em sua maior parte, a arte funciona muito bem, a gente tem uma definição boa do que os personagens estão querendo fazer, do que está sendo executado. Cada personagem tem um estilo bem único, você tem alguns cenários bem definidos em algumas partes. Mas algo me aconteceu que parece que nas últimas páginas houve algum problema com o desenho, talvez não tanto com o desenho, mas alguma coisa com a impressão, a edição. A qualidade da arte decai bastante nas últimas páginas. Eu não sei exatamente o que houve. Com relação aos balões, os textos estão muito bem feitos no geral, não atrapalham a arte. Gostei bastante dessa parte. As cores funcionam muito bem, no geral. Não tem nenhum problema com isso também. Então, assim, basicamente, resumindo aqui, nós temos um quadrinho com um time de heróis que decidiu, que parece que era composto até de alguns antigos vilões e de heróis inexperientes, e de heróis também muito experientes. Mas é um time que está tendo a sua primeira grande missão. Não é algo heróico exatamente o que eles estão fazendo. Eles estão enfrentando apenas outros heróis, eles não estão de fato enfrentando vilões em nenhum momento do quadrinho. Talvez uns heróis com uma moralidade questionável, mas não existem vilões de fato no quadrinho. E no final você tem pessoas que talvez você não considere exatamente como heróis, mas aparentemente já foram. Ainda assim, aqui eles são considerados como vilões. É uma história um tanto. Esse não era talvez o melhor ponto para a história começar. Acho que a apresentação desses personagens podia ser feita dentro de uma narrativa diferente. Como tem muita coisa para a gente absorver desse universo, e nós meio que já entramos no meio do caminho, é um pouco difícil compreender o que está acontecendo às vezes, quem é quem, quais as lógicas da cidade, porque a cidade é dividida por um rio e de um lado tem um grupo de heróis, do outro lado tem outro grupo de heróis. Então, não posso dizer que a gente pegou a melhor situação para apresentar esse grupo, mas é um quadrinho funcional, um quadrinho interessante. O conceito que o quadrinho prega não é ruim. Contudo, uma coisa que vai dificultar bastante, eu acredito, é o preço. Mesmo tendo mais ou menos umas 80 páginas, não vai facilitar mesmo que esse quadrinho seja vendido por $25, entendeu? Não importa. Eu provavelmente não vai ser o único quadrinho que eu vou ter da série. Eu gostei dos personagens, mas a narrativa não é ruim. Só que ela realmente está muito adiantada para a gente compreender o que está acontecendo. A gente não conhece os personagens, a gente não conhece o plano deles, e a gente já pega o bonde andando nos dois casos, entendeu? A gente não está sendo apresentado nada. A gente tem que aceitar tudo muito rapidamente. E eu não acho que essa é a melhor maneira de você apresentar uma nova história. E tem spoilers na capa. Depois que você lê, você entende. Mas, assim, os conceitos que estão aqui dentro não são ruins. Mas a maneira como o quadrinho foi feita, eu acho que podia ter sido repensado um pouco. É isso.